Hoje é um dia especial. Desde cedo estamos meditando na Páscoa, na ressurreição. Nós tivemos o culto 6 horas da manhã. Falamos a respeito deste mais importante ato que encontramos na palavra, nos evangelhos, que é a ressurreição, grandiosidade do poder de Deus. A nossa aula de escola dominical hoje foi sobre as 7 palavras da cruz. Palavras de Jesus, as últimas palavras que Jesus disse antes de morrer, ressuscitar. Também muita coisa tem a nos ensinar. E mais uma vez, estamos aqui para celebrar, né? É um momento de gratidão a Deus, pela bênção da salvação, da ressurreição. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Filipenses. Abra sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 3. Eu farei essa leitura dos versículos de 8 até 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 11. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor. Nós te somos gratos por este dia. Agradecemos ao Senhor pelas palavras cantadas, pelos textos que foram lidos e também por esta mensagem nesta hora. Deus querido, sabemos que precisamos de Ti, que precisamos conhecer a Tua palavra e ser transformados por ela a cada dia, ó Deus. Assim fortalecidos para que o mundo, a palavra que o mundo traz, os costumes que o mundo trazem, ó Deus, não sejam para nós, ó Deus, o mais importante. E principalmente, ó Deus, para que no momento em que partirmos dessa vida, como Jesus, possamos encontrar com o Senhor, possamos ter, ó Deus, a morte e a ressurreição como Jesus. Pai amado, fale conosco, ó Deus. Nós pedimos isso, conscientes, ó Deus, da Tua bondade e do Teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós realmente pensamos num feriado e todas as vezes acontece a mesma coisa. Na maioria das vezes as pessoas não sabem nem por que é feriado. Falando em feriado, tem um feriado segunda, né? Amanhã. Tem um feriado dia 1º de maio. Muito feriado, né? Mas feriado é sinônimo de viagens, é sinônimo de excessos. No caso deste feriado, não é nem tanto excesso de álcool, é excesso de chocolate, né? Excesso de chocolate. E a descaracterização é total, né? Do feriado. Como Pedro disse, as pessoas não sabem o que é Páscoa. Se pensar na Páscoa, ela é um dos feriados mais perdidos, porque o termo Páscoa, ele é quase que tomado de nós, né? E você vê, qual é o principal símbolo da Páscoa? O coelho
e o ovo do coelho, né? Bom, eu acho que coelho bota ovo? Não, né? E muito menos de chocolate. Então você vê ovo de Páscoa, coelho de Páscoa, refrigerante de Páscoa, bolo de Páscoa, revista de Páscoa com coelhinhas, e aí vai, né? Tudo de Páscoa, mas que não é Páscoa. Aí vamos então, não, mas pelo menos as igrejas estão comemorando a Páscoa. E cada vez mais a gente olha e vê como a própria igreja tem descaracterizado a Páscoa. Nós encontramos algumas igrejas com tantos rituais, cerimônias, superstições, tradições. E também tem tudo de Páscoa, né? Não vou citar o nome para não ofender uma ou outra. Mas tem muitas coisas. E o principal, a história, a mensagem, ela não é adquirida. Ela não é comunicada e nem sentida pelas pessoas. Vamos para os evangélicos. Você vê a igreja também tendo show gospel de Páscoa, concentração de Páscoa, passeata de Páscoa. E na verdade você percebe que há muito entretenimento de Páscoa. E na verdade muitas vezes se separa da Páscoa. Eu creio que sempre a Bíblia fala conosco de forma simples. E talvez para nós, a Páscoa deveria ser algo simples, como esses dois textos que estão aqui em nosso boletim. A melhor Páscoa seria daqueles que falam como Paulo: tudo o que eu quero é conhecer e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Simples, né? Tudo o que eu quero é sentir esse poder da ressurreição. Eu creio que Páscoa também, uma Páscoa feliz, uma Páscoa abençoada, é de quem faz uma oração tão pertinente como essa, que também está no nosso boletim. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação do seu imenso poder. Este poder ele mesmo exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Esses dois textos estão na linguagem de hoje. Eu creio que Páscoa é essa simplicidade. Mesmo porque nós sabemos que nós comemoramos a Páscoa não somente nesta data, né? Ela é uma data que nós também utilizamos para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Mas a nossa Páscoa é a Santa Ceia, pois a Páscoa do Antigo Testamento ela não existe mais. Essa festa anual da Páscoa não existe mais, porque quando Cristo entregou a sua vida, Ele foi o Cordeiro perfeito, e nós não precisamos repetir a Páscoa. Nós participamos da Páscoa na Santa Ceia, não repetindo o sacrifício de Jesus para que possamos ser perdoados, mas a Santa Ceia é uma recordação da entrega, da morte de Jesus e ressurreição. Portanto, para nós, Páscoa
é algo bem simples. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto, esse primeiro texto que está numa linguagem diferente, texto que eu li, mas eu quero acompanhar a linguagem que está no boletim de Filipenses 3, de 8 a 11. Chama atenção essas primeiras palavras: tudo o que eu quero, tudo o que eu quero. Paulo começa a dizer aqui na nossa Bíblia: sim, deveras considero tudo como perda. Então ele já deixa claro o que ele quer. Ele não quer nada, não é? Ele diz: olha, tudo para mim não é importante. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, se a gente pensar nessa frase, tudo o que eu quero nessa Páscoa, você fez essa pergunta para você, nesses dias? Tudo o que eu quero nessa Páscoa? E a resposta está aqui então. Tudo o que eu quero. Se a gente separar esse texto em 4 partezinhas, começando, tudo o que eu quero é, primeiro, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, que é um texto tão básico quando se fala da ressurreição, versículo 1 diz: venho lembrar-vos o Evangelho. Então, ele vai citar um capítulo inteiro falando sobre a ressurreição de Jesus. E ele quer: venho lembrar-vos do Evangelho. Tudo o que eu quero, conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a mensagem do Evangelho. E a mensagem central do Evangelho está na história de Jesus, principalmente neste momento em que Jesus entrega a sua vida e não é detido pela morte, mas ressuscita. O conhecimento básico de Cristo. Esse foi um ato tão importante que Jesus ressuscitou e fez questão de aparecer para as pessoas. Muitos nem creram, como nós demos hoje cedo, não acreditavam. Mas o 1 Coríntios 15 fala, versículo 5, apareceu a Cefas, depois aos 12, versículo 6, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Versículo 7, depois visto por Tiago. E aí vai repetindo várias passagens. Cristo deixou claro que estava vivo, que havia vencido a morte. Então nessa Páscoa eu preciso conhecer a Cristo, conhecer a mensagem de Cristo. Seguindo aqui o versículo, tudo o que eu quero, conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Conhecer a Cristo, o conhecer realmente, né? Não de ouvir falar, mas o conhecer, de receber Jesus, nos leva a sentir o poder de Jesus, a conversão, sentir esse poder da ressurreição. Essa graça, ela não deixa de trazer resultados. E Paulo, falando naquela sequência de que Jesus apareceu para Cefas, apareceu para mais de 500, ele chega nele. E ele diz: por último, depois de todos, ele apareceu também a mim. E ele fala sobre a transformação do poder de Cristo. Ele diz que ele, o menos importante, e até nem merecia ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja, nascido fora de tempo. Mas ele diz que, tendo recebido a Cristo, se esforçou e trabalhou muito mais do que os outros. Aí ele afirma: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Quando ele afirma: eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos, ele afirma: isso tenho feito
pela graça de Deus que está comigo. Tudo que eu quero é, conhecendo a Cristo, sentir o poder da sua ressurreição, sentir essa presença de Deus, a presença, o conforto do Espírito Santo, e como Paulo, desenvolver o trabalho segundo o chamado de Deus. Tudo o que eu quero, agora fica um pouco mais difícil. Quero conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Tudo o que eu quero, também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Na sequência de 1 Coríntios 15, Paulo fala isso. Versículo 31, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conhecer a Cristo e o poder de Cristo nos leva a essa transformação. O versículo 32, na linguagem de hoje, diz: se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos como diz o ditado, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele está dizendo o seguinte: você não crê na ressurreição? Você não crê em Jesus? Então você deve fazer o quê? Faça o que der na sua cabeça. Faça o que for vontade própria. Coma, beba, se divirta e viva para isso. Esse seja o alvo da sua vida. Mas Paulo está dizendo isso de uma forma inversa. Paulo crê na ressurreição. E quem crê na ressurreição deve buscar a vontade de Deus. E essa vontade de Deus vai ser o mais importante. Por isso, em alguns momentos, vamos participar dos sofrimentos. Em alguns momentos, vamos ter que morrer. Vamos ter que negar a nós mesmos para tomar a cruz. Nessa Páscoa, tudo o que eu quero é realmente tomar parte dos sofrimentos de Jesus. E o finalzinho do texto diz: ter a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Tudo o que eu quero, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Hoje cedo, quando nós falamos sobre as palavras da cruz, uma das palavras é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é interessante que dos dois ladrões que estavam na cruz, nós citamos que os dois clamaram por salvação. Um clamou por salvação dizendo para Cristo: olha, você não é Deus, você não é importante, salva-te a ti mesmo e a nós, vamos descer daqui. Clamou por salvação, não clamou? E o outro diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os dois clamaram por salvação. A diferença é que tudo o que ele queria era ter a esperança de que seria ressuscitado da morte para a vida. Nessa Páscoa eu quero ter esta esperança, muito mais do que ter esperança no meu futuro imediato, na minha condição financeira, na minha saúde, nos meus negócios. Antes de dormir, a principal oração que nós deveríamos fazer é: Senhor, eu estou diante do Senhor, eu estou entregue diante do Senhor. Peço que o Senhor Deus me guarde, que o Senhor me dê a eternidade,
a tua presença. A tua graça me basta. É a frase que Paulo usou tão bem, né? O mais importante, tudo que eu quero é estar com Cristo. Isso, irmãos, para quem crê na ressurreição, é uma verdade firme. 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro dos que dormem, mas não só dormem, mas que ressuscitou. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Todos os que estão em Cristo vão ressuscitar na sua vinda. A ressurreição de Cristo torna possível a nossa ressurreição. Por isso eu posso dizer, tudo o que eu quero é ter essa esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Aqui na nossa linguagem diz no final, no versículo 11, de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Alcançar a ressurreição dentre os mortos. Páscoa para nós, irmãos, então, é o Evangelho de Jesus, é conhecer a mensagem de Jesus. Uma mensagem muito simples, mas a mensagem que nos traz a salvação, que nos traz a paz. Páscoa então para nós é sim um momento de reflexão. Reflexão nos evangelhos, a mensagem de Jesus. Parece que no Natal demora mais tempo o feriado, né? Esse feriado parece que é meio rápido, ele já chega, ele já vai. No Natal a gente tem mais tempo e geralmente a gente pensa um pouco em estudar, em ler a Bíblia que fala a respeito do nascimento de Jesus. Mas é claro, irmãos, que nós precisamos sempre ter a mensagem da Bíblia gravada nos nossos corações e na nossa mente. Então, quem quer conhecer a Bíblia, às vezes fica muito preocupado com algumas dificuldades de interpretação de alguns textos, preocupado até mesmo com uma parábola, quando numa das citações, a parábola fala que fulano foi morto no campo, agora outra fala fulano foi morto fora do campo, né? Fica preocupado com detalhes, muitas vezes ficam tentando entender o Apocalipse, e eu digo, tudo o que é para ser claro e visto e entendido está desta forma, para que qualquer um de nós, lendo nesta palavra, possa entendê-la muito claramente. Quem não consegue entender a história de Jesus, seu julgamento, o abandono por parte dos discípulos, a sua morte, o fato da sua ressurreição, subida de Jesus aos céus, a promessa de voltar para nos salvar, todos nós entendemos isso. Então nós precisamos ler, conhecer os detalhes da palavra, e assim, irmãos, nós somos fortalecidos, porque esta é a nossa esperança, a esperança da ressurreição. Não há resumo maior da vida do que a mensagem da ressurreição. Não há compreensão maior da morte do que saber que Jesus morreu para que a morte terminasse. O dia em que a morte morreu foi quando Jesus venceu a morte.
Esta mensagem deve ficar gravada nos nossos corações. Páscoa, então, para nós é um momento de reflexão, de gratidão. Como não se alegrar diante de um gesto tão grandioso, no momento em que Jesus está para partir? Seu maior clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele grito de dor era o momento em que ele pagava o preço em nosso lugar. Nós somos lembrados disso. Jesus pagou o preço por nós. Somos gratos a Cristo. É tempo de evangelização. Podemos pregar, anunciar essa mensagem do Senhor. E sim, irmãos, de conscientização desta mensagem, de que também somos mortos e ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, e temos a vida eterna. É tempo de abrir os olhos, como nós cantamos: abra os olhos do meu coração, Senhor. Olhos abertos para a esperança que não se vê, a esperança que não se limita em buscar uma felicidade egoísta, momentânea, mas viver para agradar a Deus, conforme a sua palavra nos ensina. Não viver para agradar a Deus conforme eu acho que deve ser, sem achismo, né? Mas viver para agradar a Deus conforme realmente a palavra de Deus nos ensina. Ressurreição, grandiosidade do poder de Deus. As 7 virtudes celestiais que nós estamos estudando, quem lembra qual é a mensagem de hoje? Nós estamos nas últimas 3, semana passada foi fé, e eu disse que as últimas 3 eram fé, esperança e caridade, fé, esperança e amor. Então hoje caiu na esperança, e não há mais uma mensagem melhor de esperança do que ressurreição. Essa é a nossa esperança. Mas eu falarei mais sobre esperança numa outra oportunidade. Mas vamos ter 2 mensagens sobre esperança, então. Não há maior esperança do que essa. O que mais, irmãos, podemos esperar? Eu tenho certeza que o nosso corpo teme a morte, porque ele não foi feito para a morte. Nós temos esse sentimento, né? Mas já? Opa, eu estou ficando velho já? Não, já não. É só um momento. A morte não é um fim, é uma curva, né? Você vai fazer uma curva. É que geralmente curva você não vê o que está na frente, né? Enquanto está reta você vai enxergando. Aí chega na curva assim, você fala, ai, ai, ai. Você vai diminuindo, aí chega. Mas ali não é o fim. Você vai para um lugar melhor. Não há mais excelente mensagem para nós. É essa lente que nos faz enxergar o que vem depois, a curva, que é a ressurreição e a vida eterna. E que cada um de nós, irmãos, possa neste dia agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, mas principalmente por podermos conhecer o Senhor. E que possamos dizer isto: tudo o que eu quero nessa Páscoa é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, e ter a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez nesse momento. Deus querido, a Tua palavra é um presente tão grande, pois todas as vezes que olhamos para ela nos trazem a alegria, a
renovação, ó Deus. Pois quando olhamos para o mundo, para as coisas que estão ao nosso redor, para o pecado, até mesmo para as instituições humanas, a tristeza vem sobre nós. Mas quando olhamos para o Senhor, nós podemos ter a certeza de que o mundo todo pode nos desamparar, todas as esperanças podem ruir, mas o Senhor é aquele Pai bondoso que nos conforta, que muda, ó Pai, totalmente a nossa perspectiva, renovando a nossa esperança e a nossa alegria. É isso que nós te pedimos nessa noite, ó Pai. Não deixe que nenhum de nós volte para casa triste, ansioso, preocupado, ó Pai, mas que ao contemplar a história de Jesus, a salvação em Jesus, todos nós possamos crer e entregar as nossas vidas ao Senhor. Ó Deus querido, obrigado por esta oportunidade, pela Tua palavra, ó Deus. E que o Senhor Deus nos fortaleça, que Teu Espírito cele, ó Pai, e conforte os nossos corações, dê clareza à nossa mente, ó Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.